lá. O nosso entrevistado de hoje tem uma história de vida incrível. Uma história de sofrimento e de superação. Dos 6 anos aos 13 anos de idade, ele ficou na FEBEM. E consta que fugiu 132 vezes. Hoje ele é professor, escritor e um dos melhores contadores de história do mundo. Eu falo do professor Roberto Carlos Ramos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado, Racira. É um privilégio, uma honra ter o senhor aqui em Uberaba e aqui na Câmara Municipal conosco no programa Movimento. Obrigado, eu agradeço o convite. E eu quero falar até para você por que o professor Roberto Carlos está aqui em Uberaba. Ele recebe a comenda Dr. Wagner do Nascimento. É a primeira edição dessa comenda agora em 2013. Então o senhor é um dos primeiros a receber a comenda Wagner do Nascimento. O senhor sabe quem foi Wagner do Nascimento? Sem dúvida alguma. Andei pesquisando e foi uma surpresa muito grande, né? Perceber a figura que foi o Wagner do Nascimento, né? O ex-prefeito da cidade de Uberaba, uma pessoa tão preocupada e tão voltada não só pelas causas da questão negra, mas também pelas causas culturais, né, da cidade de Uberaba. E, ao mesmo tempo, uma pessoa que fomentou tanto a indústria, trazendo para cá, né, um dos primeiros a preocupar com a questão industrial da cidade de Uberaba. Sem dúvida alguma, eu me sinto muito homenageado, né, em ser um dos primeiros laureados com essa comenda, que leva o nome de uma pessoa que, para mim, agora é uma figura muito importante. O professor Roberto Carlos já recebeu várias homenagens no mundo inteiro, né? E eu quero até falar, como o senhor hoje é contador de história, o senhor esteve no programa do Jô Soares e lá o professor Roberto Carlos estava falando do início. Por que o senhor foi parar na FEBEM? Que a gente já vai entrar na sua história de vida. Perfeito. Olha, Vacera, a minha história começa quando eu tinha 6 anos de idade. Eu morava com a minha família em uma favela em Belo Horizonte. A minha família era uma família muito grande, nós éramos 10 filhos, mais meu pai e minha mãe, e nós morávamos numa favela em Belo Horizonte. Em plena década de 70, ano de 71, para ser mais exato, aconteceu que o meu pai ficou desempregado e como a minha casa era um barracão de 2 cômodos, de repente 10 filhos para criar, um pai que não tinha fonte de renda, né, não tinha como sustentar a família, e numa época que não existia vale transporte, ticket de refeição, Bolsa Família, nenhum tipo de auxílio, a única política pública que tinha para atender criança e adolescente na época eram as recém-criadas FEBEMs. Né? E foi então que minha mãe entrou na fila para tentar uma vaga, mas ela via FEBEM, sabe, Vacilo, como se fosse um colégio particular. E era uma oportunidade da criança pobre estudar, né, e ganhar uma qualificação profissional. Porque a FEBEM, quando foi criada, o objetivo da FEBEM era realmente o bem-estar do menor. Ela vinha substituir aquele antigo SAM, Serviço de Atendimento do Menor. Então, quando criou-se a FEBEM, veio junto a isso uma propaganda. O governo de Minas Gerais não recolhe as crianças, ela acolhe. Nós temos creche, piscina, pomar, educadores competentes, os meninos são felizes, o governo de Minas Gerais, tudo pelo social. Então teve aquela debandada de mães, né, de favela querendo colocar os filhos naquilo que seria um internato particular. E minha mãe conseguiu uma vaga. E como naquela época ainda o serviço social caminhava aqui no Brasil, tudo que existia na época era chamada LBA, né? Região Brasileira de Assistência, aquela coisa toda, onde as assistentes sociais tinham que ser mais beneméritas do que técnicas, né? Minha mãe conseguiu uma entrevista onde a assistente social falou: eu posso conseguir uma vaga para a senhora. A senhora escolhe lá qual filho que a senhora quer, que seja um médico, advogado, alguma coisa, que eu consigo matricular esse filho. E minha mãe ficou num dilema. Qual dos filhos ela daria essa grande oportunidade de se tornar alguém na vida? Ir para a FEBEM. Exatamente, ir para a FEBEM. E foi então que ela me escolheu. Se o Roberto é mais novo, é o caçula, vou colocá-lo. Na verdade, minha mãe não fazia ideia do que viria a se tornar a FEBEM, né? Aliás, poucas pessoas naquela época conseguiam perceber que tinha se tornado a FEBEM. A FEBEM, infelizmente, Vacila, já foi criada no momento em que se tinha que criar uma política de atendimento para a criança e o adolescente, mas, ao mesmo tempo, não se preparou técnicos para isso. Então começaram a fazer uma catança nos vários órgãos públicos, né? Tem algum professor aí que não quer dar aula numa escola, mas que quer dar aula na FEBEM? Tem algum policial aí que não pode trabalhar na rua? Manda para tomar conta lá da FEBEM, entendeu? Então foram essas pessoas, sem uma qualificação técnica, que foram trabalhar. Bem, quando você não tem pessoas preparadas para exercer uma determinada função, sem dúvida alguma o objetivo acaba se perdendo. E aquilo que seria então o bem-estar do menor
se tornou nessa fama, né, essa famigerada escola de formação ao contrário, né, às avessas. Bem, com 6 anos eu fui colocar na FEBEM, com 7 anos eu comecei a fugir das unidades da FEBEM, porque pelo fato de simplesmente de uma unidade ter cama, comida, algumas até piscina, campo de futebol, isso não era necessário, não era suficiente para segurar uma criança. Porque na época até os técnicos ficavam indignados, que eles falavam assim, vocês fogem todo dia daqui, olha, vocês têm carne, toma leite, toma que suco no café, né? E você ainda foge daqui. Nós não sabíamos por que nós fugimos tanto, mas sabíamos que não existia um clima ali dentro que fizesse com que tivéssemos vontade de ficar. Mais tarde eu vim descobrir que faltava afeto, faltava vontade das pessoas em tratar realmente da criança, do adolescente, como deveria ser tratado. E o simples fato de você dar condições materiais não era necessário realmente para resgatar. Qualquer criança foi parar na FEBEM pela falta de alguma coisa, pela falta de comida, pela falta de carinho, de afeto, de escolaridade. E não era privando disso que eles resgatariam, principalmente a falta de afeto. Porque os primeiros alunos da FEBEM foram meninos que vieram de uma situação de uma família realmente que estava com situações financeiras, né, com dificuldade, mas nós tínhamos uma noção de que vinha ser carinho, afeto, vida familiar. O senhor foi parar na FEBEM, foi por opção da família, da né? família, Isso exatamente. Foi em Belo Horizonte. Exatamente, na década de 1970. O tempo todo em Belo Horizonte ou foi transferido? Na época, Vacília, Minas Gerais tinha 12 internatos da FEBEM. Eu passei pelos 12 e fugi dos 12, exatamente. Porque tinha internatos que nós éramos numerados. Era, por exemplo, na escola de Antônio Carlos, próxima a Barbacena, era uma unidade para 400 alunos. Então os meninos lá tinham o número 1, número 2, número 3, eu era o número 374. Os meus colegas, quando me encontravam, me chamavam 374. O diretor me chamava, chama o 374. Entendeu? É por número. É por número. Então, quer dizer, tudo que nós tínhamos que era o mais íntimo, que era o próprio nome, que era a nossa identidade, lá era tolhido, né? Com 8 anos tinha fugido 12 vezes das unidades da FEBEM, com 9 anos tinha fugido 48 vezes, com 13 anos ainda não sabia ler nem escrever, era tido como um caso irrecuperável, já estava tendo contato com droga, aquela coisa toda, nas ruas, cometendo pequenos delitos, na época simplesmente furtos, pequenos furtos, né? Mas já era para a FEBEM aquilo que chamavam de caso irrecuperável. Entendeu? Eles pensavam assim, nós demos leite, demos carne, demos cama, e esse menino não ficou aqui, é porque não tem jeito. Né? Tem um filme que foi inspirado na sua história, que eu acho que, se não me engano, chama Contador de O História. Contador de História, exatamente. Né? E lá tem uma cena que fala da sua entrada na FEBEM, que não foi assim levado pelos pais, que você estava assaltando um banco. Não. Que história é aquela, então? Não, na verdade, aquilo lá já é o meio do filme, né? É uma cena, porque para você sobreviver na FEBEM, você não podia falar que você foi parar na FEBEM para a situação de miséria da sua família. Para você sobreviver, você tinha que falar que você era mal, né, que você cometeu algum delito. E eu não tinha nenhuma história intrigante para contar. Um falava lá, porque eu vi meu pai matando, né? Meu pai deu 2 tiros no cara, aí o juiz prendeu meu pai e mandou eu para cá, então cada um tinha uma história. Eu não tinha nenhuma história. Eu contar que minha mãe me levou, eu falei, não, minha família, um dia estava com dificuldade financeira, minha mãe cismou de assaltar um banco. Aí colocou todos os meus irmãos na coma e fomos assaltar um banco. Aí o diretor, que é o Luiz Vilaça, ele consegue descrever essa cena, fazendo uma homenagem até ao conjunto Jackson 5, todo mundo com cabelo Black Power, coletinha, aquela coisa toda, e fomos assaltar um banco. E nisso a polícia chegou, minha família correu, eu era o menor, acabei sendo preso. Por isso é que eu fui parar na FEBEM. Essa era a minha versão da história para os meus colegas, entendeu? Para se fazer como igual, no sentimento de pertença, porque exatamente. todos eram herói de alguma maneira, né? exatamente. E você também gosta muito da palavra inventiva, né? Isso foi um mecanismo de sobrevivência lá dentro, de você inventar essas histórias, construir. Mas sem dúvida, contar história foi a minha salvação, sem dúvida alguma. E o mais importante, Vacira, hoje sou educador, sou mestre em educação, mas o mais interessante é que atualmente nós temos aquilo que nós conhecemos como teoria das inteligências múltiplas. Cada pessoa tem no mínimo 1 ou 2 tipos de inteligências diferentes.
E nós temos até hoje 9 inteligências distintas. Inteligência linguística, a habilidade que as pessoas têm de falar, né? Inteligência corporal sinestésica, a habilidade que as pessoas têm de trabalhar com a bola, jogar futebol, né? Fazer malabarismo, mímica, aquela coisa toda. Inteligência pictórica, a capacidade que a pessoa tem de desenhar. Inteligência naturalista, inteligência interpessoal. Bem, na verdade, hoje a escola, quando tem consciência disso, ela trabalha o menino na sua área de competência, na sua inteligência. Na minha época, a história, a educação era toda pautada na inteligência lógico-matemática. Menino inteligente era aquele que era bom em matemática e lógica, né? Bem, a minha inteligência é linguística. Eu falava o tempo todo. E toda escola tem um menino que fala demais, o que o professor fala? Cala a boca, você fala o tempo todo, você não cala sua boca. Então eu ficava de castigo. A escola não trabalhava. Só quando eu vinha conhecer, a que seria minha fada madrinha, a pedagoga francesa Marguerite Thivat, que ela que em contato, conversando comigo, ela me pediu o tempo todo para contar as minhas histórias da FEBEM. Né? Ela falou, não, conta mais, não, você contou de outro jeito diferente, você tinha colocado uma coisa. Ela trabalhava a minha capacidade inventiva porque ela gostava da minha precisão de detalhes. Aquilo que era precisão de detalhes para ela, na verdade a professora da escola convencional falava, esse menino está enrolando demais da conta. Não, é tipo assim, aquele famoso rolando lero da escolinha do professor, né? Do professor Raimundo, né? Está inventando coisa e não chega a lugar nenhum. E a francesa adorava, porque ela já percebia que isso era uma habilidade que nem todo menino tem, nem todo menino tinha na época. Eu tinha 8 anos de idade, Vacília, eu ainda não sabia ler nem escrever. Mas eu tinha uma percepção muito grande de algumas coisas. Por exemplo, a tia da FEBEM, nós tínhamos aula de biblioteca. Todos os meninos eram levados para a biblioteca, mas era uma biblioteca, era assim, aqueles livros de 50 toneladas nas estantes, todo mundo tinha que entrar em silêncio, como se fosse uma capela, um oratório. A bibliotecária, com aquele óculos, fundo de garrafa, silêncio. Aí ela, eu vou ler um livro. Aí ela pegava um livro, mas toda vez ela pegava o mesmo livro e falava assim, O Lobo Mau e os Três Porquinhos. O lobo estava com fome. Toda vez, durante um ano, foi o lobo mau e os três porquinhos. E eu percebi que tinha que ter uma emoção naquela coisa. Um dia eu inventei para meus colegas. Né? Eu falei, tinha fugido, e falei com meus colegas, você quer que conte uma história? Eu vou ler uma história para vocês. Aí eles perguntaram, neguinho, você sabe ler? Eu não sabia. Mas os meus colegas também não. Entendeu? Mas eu sabia criar a história. Eu falei, claro que eu sei. Eu tinha 2 meses, né? Eu já li a Bíblia todinha. Eu falei, então lê aí. 2 meses? 2 meses. Inventei, né? A história tem que ser interessante, extraordinária. Bem, peguei um jornal e tudo que eu vi lá foi uma fotografia de uma locomotiva. Aí eu inventei que devia ser uma coisa assim, ó, uma mulher morreu atropelada na linha de trem de ferro. O trem passou 14 vezes em cima dela, mas ela não morreu na hora. Ela ficou gritando, ai, 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 pelo amor de Deus, quem me acode? Para a mulher morrer, o maquinista desceu, teve que dar um tiro na cara dela. Ô, coitada. Quando eu terminei a leitura, tinha um tanto de transeunte na minha volta. Eu falei, menino, onde foi isso, pelo amor de Deus? Não, porque eu tenho uma irmã que mora perto da linha de trem de ferro. Onde foi? Como é que eu chamo essa mulher? Aí que eu percebi que aquilo era importante saber. Estava fazendo um efeito. Um efeito muito grande. Aí meus colegas me nomearam. Nossa, o neguinho sabe ler. Ele é melhor que a tia da FEBEM. Bem, daí começou a minha curiosidade em entreter as pessoas. Eu fui percebendo que as histórias têm que ser interessantes. Né? Eu descobri 2 tipos de pessoas nesse meio tempo. Pessoas que sabem, que utilizam a história, né, para vender lenços e para chorar. Tem gente que conta a própria história chorando. E eu descobri que a minha história poderia servir para consolar as pessoas, para vender lenços. Exatamente. E foi aí que eu fui me pautando. Então, por isso que eu falo que contar histórias foi a minha salvação. Quando eu me deparei com a francesa, ela o tempo todo pediu para eu contar as histórias. Aí eu me lembrava das histórias de lobisomem, de mula sem cabeça, que as tias aqueles vários internatos da FEBEM contavam. Eram pessoas assim que contavam com uma credibilidade. Aí eu percebi a diferença, por exemplo, da tia da FEBEM para contar a história para aquelas donas, as cozinheiras, que elas contavam, eu vou contar uma história, mas Deus me livre e guarde, é uma história de lobisomem. Vocês não duvidam não, porque aparece para quem duvida. E ela falava com tanta credibilidade que eu falei, meu Deus do céu, deve ser verdade mesmo, né? Eu percebi que o contador tem que ter essa credibilidade. Então, quando eu contava a história para meus colegas, funcionava. Para aproveitar isso aí do seu encontro com a sua fada madrinha, né, com a francesa, que ela te conheceu dentro da FEBEM. Da FEBEM, eu tinha 13 anos de idade. Que ela foi fazer um estudo para uma foi fazer tese, uma visita, exatamente. Né? E depois vocês já foram em seguida para a França? Não. Ficamos um ano aqui no Brasil ainda, onde que eu ainda tinha dúvidas qual o interesse. Na verdade, ela me reencontrou na rua, ela me conhecia do FEBEM, mas como eu fugia diariamente, um dia ela me encontrou na rua e fez a proposta que ia mudar minha vida. Se eu gostaria de ficar uma semana na casa dela, que ela gostaria de fazer uma entrevista comigo.
E nesse processo de fazer essa entrevista, em vez de ficar uma semana, foram 2, 3, 4 semanas. E quando eu assustei, estava se passando um ano na convivência daquela mulher, onde eu estava aprendendo a língua francesa sem perceber, porque ela não conseguia falar todas as palavras em português. Então ela falava alguma coisa em francês e eu conseguia, né, captar. Bem, no final de um ano, eu já conseguia comunicar com ela de uma maneira interessante. Foi quando ela falou que iria embora para a França, aquela coisa toda. Aconteceu o episódio que eu inundei a casa dela. Pois é, esse episódio também. Que eu fosse perdê-la, né? Eu senti que iria perdê-la. Peguei uma toalha, coloquei no ralo de chuveiro, deixei a banheira enchendo de água. A banheira transbordou, molhou toda a casa. Eu pensei que com esse fato, Vacira, ela fosse chegar, me expulsar da casa, me espancar. Ela chegou, viu tudo molhado. E eu esperando que ela me batesse, ela me deu um abraço e falou assim: o que eu preciso fazer para te provar que eu te amo? Entendeu? Foi nesse dia que alguém realmente me tocou mais fundo, eu senti que era importante. Eu falei: mas a senhora vai embora? Ela falou: ah, não, consegui renovar meu visto, vou continuar mais um tempo. Eu falei: ah, mas eu molhei a casa. Eu falei: liga não, mas você enxuga. Então eu percebi que eu era uma pessoa que tinha solução, não era mais aquele caso irrecuperável. Bem, depois de um ano aqui de lutas, aqui, essa coisa toda, ela conseguiu uma autorização para que eu fosse estudar fora do Brasil, porque não tinha saído da adoção ainda, entendeu? Mas ao mesmo tempo eu não podia estudar numa escola convencional porque eu não tinha um currículo escolar aqui no Brasil. E aqui só existia antigamente um famoso supletivo, o curso suplência, né? O curso Madureza, que era uma coisa assim: a pessoa quando fazia 18 anos podia estudar o primário, que seria quase um Mobral. Mas ela achava um absurdo. Eu, com a minha capacidade de abstração que eu tinha, apesar de já ter 14 anos e meio, saber falar razoavelmente o francês, ter que voltar para o primeiro ano de uma escola e sentar num banco escolar com um menino de 7 anos de idade. Bem, baseado nisso, ela conseguiu uma autorização que eu fosse estudar na França. E eu fui com ela, então, quando eu tinha 15 anos e meio. E a forma que eu encontrei de fazer amigos lá foi contar as histórias fantásticas desse país maravilhoso. E quando eu cheguei lá, ela fala um pouco do Brasil, eu descobri que não sabia nada do meu país. Entendeu? Como é que me obrigou a pesquisar sobre o meu país, mas eu lembrava das coisas que me falavam. Falava: no Brasil, bem, lá tem lobisomem, tem mula sem cabeça. Eu falo: mula sem cabeça? Vocês não conhecem, não? Tem 2 tipos de mula sem cabeça, a de pele preta e a de pele vermelha. E a de pele vermelha é mais perigosa. Na escola, então, me tornei centro dessas tensões, porque os colegas ficavam e achavam que o Brasil era o país das maravilhas. Porque tinha lobisomem, tinha mula sem cabeça, tinha a famosa floresta amazônica, né? Tinha índios pelados atravessando a praia de Copacabana com arco e flecha na mão. Então eu fiz aquela miscelânea e que todo mundo ficou apaixonado. Só voltei para o Brasil quando eu tinha 19 anos e meio, já com meu ensino médio concluído, né? Eu vim reencontrar minha família, que eu tinha uma curiosidade de saber por que eu tinha sido largado na FEBEM. E foi uma surpresa, porque ao deparar com minha mãe, né, praticamente 14 anos de idade depois da última vez que eu a vi, né, minha mãe, ao me ver chegando na favela, ela vem para o meu lado, assim, eu estava lavando roupa, ela falou assim: a mulher da FEBEM falou que os meninos só saem da FEBEM quando eles viram médico, advogado ou dentista. Para mim escolher um dos filhos que eu quisesse que, né, se transformasse em alguma coisa na vida. Eu escolhi você. O que você virou para você estar aqui em casa uma hora dessa? Eu falei: ô mãe, eu estou estudando para ser professor e você pedagoga. Eu falei: ainda bem que deu certo, graças a Deus, eu sabia que tinha que ser você. Mas nesse período vocês perderam o contato? Completamente o contato. Mas era permitido visita dos familiares? As visitas eram mensais, mas aí pelo fato, Vacira, de Minas Gerais ter 12 internatos da FEBEM e cada mês eles me mandavam para um internato e eu fugia, a minha família foi perdendo completamente paradeiro. E sem contar que, pela situação de miséria da minha família, não tinha dinheiro nem para pagar uma passagem na própria unidade de Belo Horizonte, que era um pouco distante. Imagine mandar para uma escola a 400, 500, 800 quilômetros de distância da capital. Era quase praticamente impossível para minha família. Eu só falava com minha mãe: não me preocupa não, ele está estudando. Ele está estudando, até é bom só não visitar não, porque, entendeu? Na verdade, no fundo ela tinha certeza que eu seria alguém na vida, só que eu não sabia que os caminhos que eu teria que trilhar, né, para chegar naquele... E hoje, assim, ao olhar para trás, porque você conta essas histórias, porque virou uma história de vida, né? Virou um negócio, virou uma profissão, exatamente, assim dizer, né? Mas você conta com muito bom humor. Mas não tem um olhar nostálgico? Tinha sofrimento naquela época? Muito sofrimento. Se recorda? Sem dúvida alguma, Vacira. Mas é aí que novamente eu falo aquilo que eu disse, né? Repito, existem 2 maneiras de contar a sua história: chorando ou vendendo lenços. Eu escolhi vender lenços, porque se eu fosse contar da forma com que tudo aconteceu, entendeu? Seria um chororô danado que aconteceu, e as pessoas falam: meu Deus, não sei o que é isso. Mas eu não gostaria nunca que fosse isso. E a forma que eu fui vencendo os fantasmas,
entendeu? Da minha infância, foi novamente contando do jeito mais bem humorado. E eu descobri mais. Toda vez que eu me encontrava com um ex-colega, um ex-aluno da FEBEM, que é colega, e a gente relembrava os episódios, os mais trágicos nós contávamos um pro outro dando gargalhada. Tá lembrado daquela vez que o diretor pegou a gente, ele quebrou a gente na pancada, deixou ser de pendurado no pau de arara, a gente dava gargalhada. Eu descobri que com humor você enfrenta de uma maneira mais interessante as vicissitudes da sua vida, entendeu? Porque você pode ficar relembrando o sofrimento, vou processar aquela coisa toda, mas na verdade são âncoras que a gente cria na vida. E se você quer ir para um outro porto, você tem que recolher a sua âncora, aquilo que te prende naquele porto que está ruim, para você poder navegar. E a Francesa deixasse bem claro, quer navegar? Recolha a sua âncora, entendeu? Restabeleça uma harmonia com a sua vida e, querendo ou não, o passado foi para meditar, não adianta, você não vai nunca mais reproduzir, não vai sanar. Dificilmente, ela me falava, a gente pode mudar o começo das nossas histórias, mas nós podemos fazer de tudo para mudar o final delas. Entendeu? E foi o que eu fiz. Tentei mudar, estou tentando mudar, entendeu? O meu destino, o final da minha história. O professor Roberto Carlos, ele foi premiado nos Estados Unidos, né? Como um dos 10 melhores contadores de história do mundo. Como é que foi essa ida para lá também? Bem, na verdade, foi no ano de 2001. Eu estava indo construindo a minha casa, já tinha adotado, se eu não me engano, uns 5 ou 6 filhos. Você tem quantos né? filhos? 25. Acabei adotando 25 filhos. Né? Bem, chegou uma carta me perguntando se eu queria participar de um concurso internacional de contadores de histórias. Bem, acabei indo para lá, mas sem saber o que era esse concurso. Bem, é um evento que a cada 2 anos eles chamam 4.000 contadores de histórias do mundo inteiro. Fecha-se uma cidade inteira dos Estados Unidos e a cidade toda é movimentada como se fosse o Oscar dos contadores de histórias. Eu não sabia da dimensão disso tudo. No dia da minha apresentação eram 3.500 pessoas na tenda para me ouvir. O meu inglês muito deficiente, mas mesmo assim eu contei, né, as melhores histórias que tinha. E quando terminou a minha apresentação, as pessoas aplaudiram, gostaram muito. Sem saber, eu não sabia qual era o arranjo, mas eu tinha sido classificado para a final do concurso. Nesse meio tempo, acabei conhecendo um senhor que era um pigmeu, ele é o único representante do país africano que veio, e ele me contou uma história, mas a história dele era tudo com gestos. E ele já tinha sido desclassificado do concurso. Mas eu não tinha dado muita atenção à história, depois eu fui prestando atenção, os movimentos dele tinham algum sentido. Né? Eu falei, gente, que história fantástica que ele está me contando. Quando eu subi no palco pela última vez, que era a final do concurso, eu pensei, que história que eu vou contar, sendo que eu usei todas as minhas boas histórias. Falei, a história daquele pigmeu. Contei a história, o pessoal adorou, achou fantástica aquela história. E naquele ano, pela primeira vez, escolheram um brasileiro, né, um sul-americano, para receber o prêmio The 10 Best, que é uns 10 mais, e me deram um cheque de $50 mil em função dessa premiação. Foi surpreendente para você, Sem então. dúvida Desde o convite até o resultado, né? Exatamente. Mas como que foi dialogar com esse pigmeu e entender esse gesto dele e reproduzir isso na minha história? Na verdade, ele falava tudo com gestos. Na verdade, os pigmeus têm uma coisa interessante, que eles têm sons tão guturais que a gente nem fala. Parece que está instalando alguma coisa na boca, parece que está mascando um chiclete, né? Mas ao mesmo tempo o corpo dele fala muito mais. E eu, como professor, eu já tinha consciência de uma coisa, que uma palavra, ela dá um sentido, tá? A entonação, ela já ajuda 50% ao sentido, mas o movimento, ela é responsável, na verdade, pelo outro 50%, sabe, da compreensão da palavra, entendeu? Eu posso falar assim, brincando, né, com vocês, eu vou contar uma história séria. Bem, a minha cara não quer dizer nada, mas eu parei um segundo e falei, eu vou contar uma história séria. Aí já mudou um pouco, entendeu? E se eu dou então a entonação correta, eu vou contar uma história séria. Aí eu percebi que essa entonação, o movimento é interessante. E o pigmeu já aliava isso a um movimento, Vacília, que é uma coisa assim, por exemplo, ele contava a história de um lobo, né? Falava com um homem que caminhou um dia, uma semana, um mês, um ano e um dia. No começo eu não entendi o que era isso não, que ele falava... Depois eu fui entendendo que era uma sequência de tempo, entendeu? Então era um dia, uma semana, um mês, um ano e um dia. Tinha um momento que ele nem falava, paz, colônia, mano, não, mas eu já sabia, quando ele repetia. Falei, gente, fantástico.
E de uma hora da história que ele me contava que não tinha palavras, era só o movimento, mas já tinha me explicado tudo anteriormente. E isso aí que é a linguagem universal das palavras. E aquele ano o tema era a linguagem universal das palavras. Então Entendeu? vem Não mais importa. como um presente Presente, ali, sem dúvida né? alguma. Aquilo ali foi uma coisa que veio. Um bom encontro, sem né? dúvida. Mas você falou de algumas características do bom contador de história, que foi a credibilidade, depois veio a comunicação, de um modo geral, né? Tem técnica também? Você passou a Sim, sem apurar dúvida essa alguma. técnica? Na verdade, eu sou o chamado contador de história tradicional, aquele que escuta uma história e reconta, né? Mas nós temos também os interpretadores de histórias, pessoas que gostam de interpretar a história, que no caso são atores, né? Ou então, na verdade, nós temos os narradores orais. São pessoas que pegam um conto literário e são capazes de narrar esse conto. E eu gosto muito da vertente que é o mais naturalista possível. Aquele que a pessoa te conta alguma coisa e você já coloca, fotografa aquilo na sua mente e começa a descrever aquilo que sua mente viu. Entendeu? Por exemplo, eu nunca me esqueço até hoje da mulher contando as histórias do lobisomem de pele vermelha, que é a raça mais perigosa que tem. E ela contava assim, tá tudo fotografado na minha mente. E quando eu conto essa história, Vacília, depois de 40 anos, a história ainda está viva na minha cabeça, porque eu sou capaz de repetir. Então, o contador de história tem que ter a credibilidade, né? As pessoas têm que acreditar no que ele está falando, e antes de mais nada, ele tem que acreditar nas histórias, no poder que as histórias têm, entendeu? Que isso é fantástico. Tem que conhecer da história, entendeu? Não adianta ficar querendo improvisar, inventar na hora, mas ele tem que ter uma capacidade inventiva para improvisar. Por exemplo, tem uma história de um lobisomem que eu conto, que ele desfia a saia de uma menina, né? Aí um dia eu conto que a menina fugiu, descobriu que os fiapos da saia dela estavam no dente do marido dela, né? Então o marido que era o lobisomem. Ela pega um trem para fugir da cidade, mas vê um lobisomem, desfia a saia xadrez dela. Aí um dia o menino falou, mas peraí, né? Ele não desfiou a saia dela antes? Aí eu falei, não, mas ela tem duas saias, tinha duas saias xadrez, a primeira e a segunda. Então essa capacidade inventiva, entendeu? Ele tem que ter na hora para responder, não para parar e é mesmo, ele tinha duas saias, não. Isso ele vai. Então, quer dizer, a narrativa oral, ela é capaz de atender os anseios que a pessoa tem para uma pergunta, entendeu? E os contadores, desde a época que eles sentavam na beira de uma fogueira, entendeu? E contava a história do sol, da lua, da terra ou de alguém, era para atender, é uma forma de ensinar, mas é o antigo e ancestral, milenar anseio que o ser humano tem de alguém falando alguma coisa nova para ele, entendeu? Essa emoção é que o contador nunca pode perder. Quem que é o seu público? Você citou aí as crianças, né, que devem ficar fascinadas mesmo, mas você também trabalha com a questão motivacional, Exato. com empresas, com organizações, com empresários, com executivos também, contando histórias assim? Exatamente, por incrível que pareça. Hoje o meu carro-chefe, há 20 anos atrás, o pessoal me conhece como contador de histórias, que eu contava histórias em escolas, festas de casamento, batizado. A maioria dos meus livros tem livro, fita, CD, DVD de histórias infantis, né? A meninada adora. Mas o mais interessante, Vacira, essas crianças que ouviram história comigo nas escolas se tornaram médicos, advogados, dentistas. E depois começaram a me contratar. Vai na minha empresa para contar história para os meus funcionários. E você podia contar também como é que você tornou contador de histórias. Bem, aí comecei a desenvolver essa linha motivacional que há praticamente 10 anos, né, eu estou nela. E atualmente, assim, nos últimos anos, o meu carro-chefe é trabalhar com empresas. Tipo Petrobras, Correios, Banco do Brasil, né, Sebrae, né, Petróleos Ipiranga, grandes empresas que hoje me chamam, né, para essa linha motivacional, né, que ao mesmo tempo também eu tenho uma formação na área de pedagogia empresarial. Então eu percebo que as empresas hoje já tiveram a grande sacada que o maior material que eles têm da empresa é o material humano. Então eles têm que investir na qualificação das pessoas, entendeu? E a história, quando bem contada, ela faz com que a pessoa se valorize e valorize a própria história. A pessoa se perceba integrante, participante de um momento, de uma situação da empresa. Então, as minhas palestras, geralmente nas empresas, fazem muito sucesso em função disso. Eu consigo fazer com que as pessoas sintam-se inseridas num determinado contexto, entendeu? E que elas têm uma participação, uma obrigação, né, de fazer alguma coisa ali pela empresa e por elas mesmas, porque na verdade o trabalho foi feito para beneficiar os seres humanos e eles têm que se beneficiar então daquilo que eles proporcionam para a empresa, que é a força de trabalho deles.
E por onde o senhor passa, professor, certamente você vai se inspirando em alguns casos e vai tendo mais histórias para contar. Cada vez mais. O baú vai ficando cada vez mais recheado de histórias, porque antes de mais nada, é um dos últimos passos que o contador tem que ter, de uma das últimas características, que antes de ser um bom orador, o contador de histórias tem que ser, antes de mais nada, um bom ouvinte. Ele tem que ter uma percepção, uma sensibilidade muito grande de saber ouvir também o que as pessoas desejam ouvir, o que as pessoas têm para falar. Porque o processo de aprendizado se faz em silêncio. E você também, como escritor, tem vários livros publicados. Exatamente. Especialmente para o público infantil, Infantil, né? exatamente. Tem livro também técnico, né? Mas um que fez mais sucesso, chamado A Arte de Construir Cidadãos, As 15 Lições da Pedagogia do Amor. É o livro que deu origem ao filme, O Contador de Histórias, que é adotado em faculdades, universidades, essa coisa toda, e o público adolescente adora demais, né? O público juvenil curte demais a forma com que eu conto as minhas peripécias pela FEBEM, né? E eu dou 15 lições de como eu consegui sobreviver a isso tudo, e que algumas empresas acabaram até adotando como que é legal sobreviver às mazelas, às vicissitudes da vida de uma maneira interessante e bem-humorada. Cita para nós pelo menos 5 dessas lições então, que estão no seu livro aí, para a gente tomar conhecimento, né? Bem, a primeira coisa é ver mais longe, né? É uma passagem que eu cito da minha história, que a primeira vez que eu vi televisão, entendeu, na vida, é um vizinho que levou a televisão, né, para cá, lá para a favela. Ninguém conhecia televisão. Aí eu descobri que alguns pais iam ver a televisão na porta do vizinho e colocavam o filho nos ombros. Entendeu? Meu pai não estava lá para me colocar no ombro, então eu trepei numa cerca. E eu percebi que quando a gente está no alto, a gente vê realmente muito mais longe. Eu via não só a televisão pelo ombro dos outros pais, né, mas via toda a cidade de Belo Horizonte e via que todo mundo tinha televisão. Aí naquele dia eu descobri, se todo mundo tem, eu também posso ter. Entendeu? Então ver o mais longe é fundamental. Uma outra lição é a forma de se contar a própria história, chorando ou vendendo lenços. Ninguém vacila, quer ficar ouvindo uma tragédia. Não adianta você ficar falando todo dia, eu estou em dor de cabeça, eu tenho problema na coluna, eu tenho diabetes. Tem gente que adora vender miséria, entendeu? Não, as pessoas querem boa notícia, querem uma história boa, interessante, entendeu? Infelizmente, as histórias que sai sangue é legal pro lado de lá, elas não querem do lado delas, entendeu? Então, isso é importante, saber contar a sua história de uma maneira, né, interessante. Outra coisa são as lições de magnitude que a gente tem que ter na vida. A gente, uma vez por dia, tem que fazer uma coisa positiva. É fundamental. O seu dia só tem sentido quando você deixa em casa, coloca a cabeça no travesseiro e pensa, o que é que eu fiz hoje de legal? Que eu não fui pago para fazer, que não era minha obrigação e que eu fiz de uma maneira voluntária. Quando você começa a fazer isso, às vezes no começo com muita dificuldade, de repente você começa a sentir até falta. E você, quando você assusta, no dia você fez 2 boas ações, 3 boas ações, 4. E essa boa ação que eu falo é sorrir para o seu vizinho, cumprimentar alguém, passar pelo faxineiro da sua empresa, que você nem sabe o nome, e pegar na mão dele, saber como é que está a família. Entendeu? São pessoas que a gente não enxerga. Passa um sinal de trânsito, aquele cara está mexendo com alguma coisa, está pedindo uma esmola, você não tem que dar esmola, mas pelo menos cumprimentar e falar boa sorte para o senhor. Um olhar muda muito. Então essas lições de magnitude, magnanimidades são fundamentais. Outra coisa é ter uma inteligência intrapessoal resolvida. Intrapessoal é a capacidade que você tem de estar bem consigo mesmo. De que vale você ter seu carro importado, sua casa de 3 andares, estilo colonial com piscina, se você não pode compartilhar com as pessoas, se você não está bem consigo. Né? Ou seja, o que adianta você fez a sua plástica, mas não está achando que o nariz não está legal, e faz outra, daqui a pouco virou um Michael Jackson, está se destruindo porque nunca está satisfeito. Então é saber por que eu não estou bem. Porque às vezes as coisas, o estar bem se resume nas coisas mais simples da vida. Entendeu? Coisinhas simples te tornam bem. E a outra lição que eu considero importante, né, é a lição da extraordinariedade. Você sempre tem que dar o seu máximo. E se alguém te convida, não é minha essa lição, para andar 1 quilômetro, ante 2, mostra que você é capaz de muito mais. E eu falo que a grande diferença entre as pessoas simples, comuns, ordinárias, para as pessoas extraordinárias, é algo mais chamado extra. Então faça um pouco mais, faça um extra, para você se tornar uma pessoa extraordinária. Isso, professor, vale também para esses jovens, para essas crianças, para as pessoas que estão em situação de risco, que estão desanimadas. Tem que apelar para alguns desses conceitos aí. Mas o tempo todo.
O que na verdade aconteceu, Vacira, é que no nosso processo educacional no Brasil, nós entramos num processo que nós temos que trabalhar muito, produzir muito, e nós perdemos essa capacidade de estar junto dos nossos filhos. O que está acontecendo, os nossos jovens se tornaram grandes delinquentes, ou nós estamos vivenciando uma época que a droga está tão forte, porque a família ficou muito ausente, entendeu? Né? Junto dos filhos. E eles estão aprendendo com a televisão, alguma coisa, ou na internet, com o próprio colega, entendeu? Então valores que antigamente eram passados pelos avós dentro de casa, pelo pai, pela presença da mãe ali 24 horas, foram se perdendo. Os nossos filhos estão crescendo sem a nossa presença. Entendeu? E não é a internet que vai ensinar a noção de ética, moral, civilidade, cidadania, participação, cooperativismo. Isso quem ensina é uma pessoa para outra. Então, quando tem a oportunidade de falar para adolescentes, mesmo em situação de risco, né, adolescentes infratores, um dos valores que eu ressalto é isso. Porque até quando eu morava na rua, quando eu era menino de rua, nós tínhamos uma ética. A ética é não se assalta de velho, deficiente físico, mulher grávida ou cadeirante. Né? Você tem que assaltar quem é capaz de correr. O menino que pegasse a bolsa de um velho na rua, nossa, ele é espancado pelos próprios colegas. Nós tínhamos ética. A turma de hoje perdeu a ética completamente. Assalto de qualquer um. Entendeu? Mas esses valores são fundamentais para a sobrevivência do ser humano. Porque o que nos distancia da selvageria são os valores chamados humanísticos. Nós conversamos com o professor Roberto Carlos, o grande contador de história, que dá uma lição de otimismo e de esperança em todas as situações da nossa vida. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa, viu, professor? E eu que agradeço, Vacilo. Muito obrigado pelo convite. Eu espero que o programa Movimento continue essa onda fantástica que é. E muito obrigado pelo convite de estar aqui na cidade de vocês e sendo mais uma vez, né, como eu disse, laureado, né, pela Comenda Wagner do Nascimento. Muito obrigado. Então, como ele disse, né, o nosso entrevistado está recebendo a comenda do Dr. Wagner do Nascimento aqui em Uberaba, como residente em Belo Horizonte, um grande mineiro contador de história. Muito obrigada por sua audiência e até breve.